you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Eu sou o professor Yuri Oliveira, aqui do campus Januária. Sou professor de Física, sou doutor na área e tem pouco tempo que eu estou aqui no campus, na instituição, tem pouco mais de 2 anos e meio. E o que eu notei a respeito, das práticas docentes, das atividades que a gente tinha aqui no campus, é que necessitava de uma
interação maior desses alunos do ensino médio integrado, com a própria instituição. Porque a gente tinha altos índices de evasão, muitos alunos ingressavam aqui no primeiro ano, e pela dificuldade de assimilar essa carga horária, que era de tempo integral, com a necessidade de ter que estudar em outros horários quando chegasse em casa, eles acabavam evadindo para uma condição mais favorável à situação deles, um curso que exigisse apenas um expediente ao invés de 2 para tirar o curso técnico, ou o ensino médio. E aí, diante dessa perspectiva de visualizar que a gente tinha altas taxas de evasão, que muitos alunos eles desistiam por não estarem se sentindo acomodados e acolhidos pela própria instituição, e pelo fato de a gente observar que havia uma certa, digamos, hierarquia entre os alunos que já eram veteranos e os alunos que estavam entrando, terceiro ano, segundo ano e primeiro ano, então tem uma certa hierarquia. A gente pensou numa maneira de educar, ensinar esses alunos e permitir com que eles interagissem entre si, possibilitando uma atividade lúdica, recreativa e, ao mesmo tempo, que trabalhasse aspectos sociais, socioeconômicos, socioculturais, socioambientais, e que envolvesse tanto os cursos técnicos que o campus oferece, informática, meio ambiente e agropecuária, como o curso padrão, que é do ensino médio. Então a gente pensou numa gincana que abrangesse toda essa gama de assuntos que o aluno ele está disposto e tem a necessidade de ver dentro da nossa instituição. Então foi aí que surgiu a ideia de criar essa gincana. Inicialmente era uma gincana em que a gente faria as equipes de acordo com as séries. Primeiro ano, turma tal era uma equipe e assim sucessivamente. Porém, surgiu a ideia de misturar essas turmas para possibilitar ainda mais a interação entre os alunos de terceiro, segundo e primeiro ano e os alunos dos diversos cursos de informática, agropecuária e meio ambiente. Assim sendo, a gente dividimos os nossos 540 alunos do ensino técnico, integrado ao ensino médio, em 10 equipes mistas, compostas por alunos de todas as turmas de todos os cursos, possibilitando assim que eles entrassem em contato uns com os outros, de maneira que alunos que nunca conversaram, nunca tiveram contato entre si, por serem de cursos diferentes, terem horários de aulas diferentes, eles começaram a interagir entre si. Essa foi a principal dificuldade que eles enfrentaram. No início da gincana, a gente ouvia muita reclamação das equipes, porque a gente não consegue marcar uma reunião, eu tenho que conversar com quem eu não conheço, fica difícil a gente marcar uma reunião e entrar num consenso com relação à equipe. E o que a gente sempre falava, o que eu sempre falava para eles, é que era essa a primeira tarefa que eles teriam que vencer. A questão de unir a equipe, reunir a equipe e fazer com que pessoas que têm ambientes diferentes de convivência dentro da instituição construísse algo em conjunto, certo? Para um propósito maior, que seria a gincana. Então a gente pensou nessa forma de divisão das equipes, a gente pensou também nas tarefas. A gente queria retornar àquela ideia de tarefas recreativas que a nossa mais nova geração, de certa forma, ela não usufrui. Cabo de guerra, corrida de saco, corrida do ovo na colher, corrida do estoura bexiga, que são, de certa forma, as atividades que estão extintas, se a gente pode dizer assim, na nossa sociedade. Porque cada vez mais os meninos eles estão buscando tecnologia, interagir através de telas e acabam esquecendo essa realidade de poder brincar usando o próprio corpo, digamos assim, através de brincadeiras saudáveis. Então a gente pensou em atividades como corrida de saco, corrida com cabo da vassoura, de equilíbrio, e também a gente pensou em tarefas de raciocínio. A gente teve raciocínio lógico, raciocínio matemático, raciocínio linguístico. A gente teve conhecimentos gerais também, tanto em palavras cruzadas quanto em outra prova que era como se fosse um quiz,
que era o quadradinho de 20, onde eles iam respondendo e caminhando em um jogo de tabuleiro. Muitos nem sabiam que era um peão, porque eles não tinham contato, eles não têm contato com o jogo de tabuleiro, então eles não têm ideia do que é um peão, né, num jogo de tabuleiro. Então, de certa forma, a gente retornou, né, culturalmente a uma infância que a gente usufruía alguns anos atrás, que é aquelas, né, brincadeiras ao ar livre, digamos assim, certo? Permitindo que eles interagissem com algo novo. Muitos nem conseguiam colocar uma colher na boca para equilibrar um ovo. Eles não sabiam fazer isso, né? É como se fosse um desafio extraordinário, botar uma colher e equilibrar o ovo na boca, porque eles estão acostumados a ficar usando as mãos e apenas os olhos. Então, a gente pensou nisso, a gente pensou em trabalhar as tarefas artísticas, culturais. A gente selecionou músicas que têm um grande peso e conceito cultural e histórico da nossa sociedade, com cantores que foram peças-chaves na construção da nossa sociedade. Chico Buarque, Gabriel Pensador, que tem sua influência na geração mais nova. A gente teve artistas regionais, Sai Guarabira, né, trabalhando todo o enredo da música, pedindo para que eles interpretassem aquela música e fizessem um teatro, um clipe ao vivo daquela música. Então eles tiveram que trabalhar a letra, conhecer a letra, interpretar a letra. Então a gente trabalha todo um conceito de interpretação textual, de conhecimento cultural, né? A própria Geni e o Zeppelin, que foi trabalhada aqui, que é uma música bastante importante do ponto de vista crítico à sociedade, né, que tem todo um peso, que é a composição do Chico Buarque, dentre outras que criticam o ensino, criticam a educação, criticam política, né? Então eles tiveram contato e muitos deles nem sequer conheciam essas músicas. Eles conheceram pela primeira vez aqui, porque eles são de uma geração que tem uma cultura mais, digamos assim, voltada para uma música alegre, mais dinâmica, aquela coisa festiva. Eles, felizmente, né, não passaram por aquele período conturbado que a gente viveu no nosso país, que foi a época do regime militar, em que tinha muita opressão, em que a arte musical ela tinha que ser criada de forma a incorporar toda uma crítica de forma, né, mascarada. O próprio Cálice do Chico Buarque é um exemplo disso. Então, a gente trabalhou essa parte cultural e histórica, então a gente está remetendo aí uma disciplina propedêutica, né, história, a gente trabalhando os vários conflitos sociais que a gente tem, a questão social, sociologia, né, filosofia, porque eles tiveram que raciocinar a respeito de algumas coisas. A gente trabalhou arte, a gente teve o Living Paint, que foi a representação artística de um determinado quadro bastante conceituado. Então eles tiveram que estudar aquela obra, entender aquela obra e representar aquela obra, entender a importância daquela obra para a nossa sociedade. A gente teve também um documentário onde eles procuraram representações políticas locais para questionar sobre problemas infraestruturais da cidade. Então eles ficaram face a face com os representantes dele junto ao Estado, e perguntaram sobre problemas, perguntaram por que os problemas não estavam sendo resolvidos, o que é que precisava para esses problemas serem resolvidos, e eles tiveram a oportunidade de conhecer mais ou menos, né, como é que funciona essa representação, né? Eles entenderem que o voto deles não é simplesmente chegar lá na urna, digitar o númerozinho e pronto, que tem que haver a cobrança, tem essa necessidade do retorno, porque o representante político que está lá, né, é um representante, é um funcionário público, e ele está recebendo para exercer aquele papel. E, de certa forma, não tem uma cobrança muito grande por parte da sociedade. Então, a gente incentivou eles a trabalharem isso na mente deles, de correrem atrás, de questionar os problemas, certo? A gente teve provas também, que eu posso citar aqui, que foi a da paródia musical, que eles tiveram que, através de uma música conhecida, criar uma letra como crítica à educação, o tema era educação. Então eles criaram uma letra crítica à educação e, surpreendentemente, as equipes fizeram composições bastante encorpadas, bastante ricas de detalhes, bastante ricas de críticas, certo? E isso foi um ponto positivo, porque, novamente, eles tiveram que pensar, né, nesses problemas, em como é que eles iam organizar isso de forma a encaixar em um enredo musical que já existisse. Então, de certa forma, você trabalha a criatividade, a questão de conexão
né, formação de palavras, formação de frases, a composição que está relacionado à parte artística também, né, e a crítica social, econômica. O objetivo dessa gincana, como eu falei, era permitir essa aproximação dos discentes com a instituição, permitir também que o nível de evasão por parte de dificuldades enfrentadas com eles com relação a serem inseridos em um meio novo ao que eles estão acostumados, fosse possível, né? E também permitir que esses alunos eles aprendessem de uma forma divertida, entendessem questões sociais, econômicas, culturais, de uma forma, né, bastante incomum, que na minha geração eu tive a oportunidade de vivenciar em vários momentos. E era uma das coisas que eu sentia falta aqui, por se tratar de um curso técnico, um curso de tempo integral, em que os alunos, de certa forma, eles têm um tempo mais restrito para horários vagos, né, porque eles têm que estar aqui o dia todo, então acaba se tornando algo muito exaustivo. E também uma maneira de tirar aquela ideia de que o sábado letivo era um sábado que era um show, digamos assim, grosseiramente falando, para inglês ver. Né? Aquele sábado que estava ali constando no calendário e que simplesmente alguns vinham, outros não, e só constava mesmo no papel. Então a gente conseguiu movimentar a instituição num dia de sábado, foram 4 sábados, né? Que a princípio eles não seriam letivos, mas a gente remodelou o calendário para que eles se tornassem letivos. A ideia é que a gente fizesse isso durante a semana, mas como não foi possível inserir isso no calendário anteriormente, a gente teve que ocupar esses sábados letivos para acabar não atrasando, né, nem atrapalhando muito a dinâmica das disciplinas ao longo dos cursos e ao longo dos meses. Certo? Com relação à execução da gincana, o que eu tenho a falar é que, no meu ponto de vista, foi um aprendizado muito, mas muito importante do ponto de vista profissional para mim e pessoal. Eu aprendi muita coisa mesmo. Eu aprendi as dificuldades, né, de se organizar um evento com essa magnitude, com esse tanto de pessoas, são 540 alunos, uma comissão que é composta por apenas 7 docentes. A gente teve um suporte de 22 monitores, que são alunos também do curso superior. Então, de certa forma, são 30 pessoas, digamos assim, para tomar conta de 540 alunos. E não são qualquer aluno, são alunos adolescentes que estão com os hormônios à flor da pele, aquela euforia toda, e é muita energia concentrada num lugar só.
Ive Daniela Monteiro Matos, diretora de ensino do Campus Januária. A prova principal do dia de hoje, na Gincana Interclasses, foi uma prova de caráter cultural, em que os nossos alunos escolheram uma obra literária e encenaram essa obra em 5 minutos, através de um teatro mudo. O objetivo é desenvolver a leitura, é desenvolver a expressão corporal, a criatividade, o trabalho em grupo, e fazer com que esse aluno entenda a importância da cultura para a sua vida, para os temas atuais e os debates que nós fazemos hoje na nossa sociedade. Meu nome é Alice, tenho 17 anos, sou do 3º ano A de Agropecuária e estudo no Instituto Federal Norte de Minas Gerais, Campus Januária. Está sendo realizada a primeira Gincana Interclasse aqui no Instituto, onde visa a integração entre colegas, porque tem 3 cursos aqui na escola: Informática, Meio Ambiente e Agropecuária. Aí as equipes foram divididas em cores, sendo elas 10 equipes. Aí essa gincana, ela visa, além do conhecimento que a gente está adquirindo com as provas, conhecimento geral, entre outras coisas, como prática de correr, praticar exercícios, também está integrando as pessoas, fazendo amizades novas, fazendo que a gente possa conhecer outra pessoa, além do que a gente está acostumado com o nosso dia a dia. Por ser a primeira gincana interclasses do Campus Januária, houve muitos problemas que eles não esperavam, porque toda coisa boa sempre vai ter um lado negativo, mas serve como uma experiência para que nos próximos anos ocorra a gincana, porque realmente necessita. Foi uma experiência muito boa para os alunos que participaram, mas porém teve os seus problemas normais, como discussões, essas coisas que é normal de aluno. Meu nome é Karine Carvalho, faço o curso Técnico em Meio Ambiente. Minha opinião sobre a primeira gincana do Instituto Federal do Campus Januária é que ela está servindo para a interação entre alunos do 1º ao 3º ano de todos os cursos, para assim que nós podemos ter mais amizades e conhecer pessoas novas, principalmente para quem está entrando agora, como eu. Como toda coisa boa, sempre tem o seu lado ruim. Então, alguns problemas estão sendo enfrentados e que todos não esperavam, por ser a primeira gincana, e eles podem estar fazendo um melhoramento nos próximos anos. Olá, meu nome é Deisiele, estudo aqui no Instituto Federal e estou cursando o 3º ano de Agropecuária. E como primeira gincana, estou achando essa gincana muito boa, pois está facilitando a interação nossa e a formação de várias amizades. E com as provas, estou adquirindo novos conhecimentos e ver a realidade de cada um dentro da sociedade, como a prova de catar latinha, a prova de correr, que faz a gente fazer exercícios físicos, e várias outras provas de conhecimentos gerais. E mesmo que às vezes tem brigas assim, né, entre aspas, em que a gente tem o espírito de competição, isso é bom, pois faz a gente crescer cada vez mais. Pessoal, eu sou Cláudio Montalvão, diretor-geral do Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Januária. Estamos aqui na escola hoje, no encerramento da primeira gincana interclasse, onde envolve mais ou menos 500 alunos do ensino médio integrado. São vários os cursos
e uma festa de confraternização, integração. Os alunos se interagem de uma forma bastante sadia, tendo a competição realmente como foco, mas um foco tranquilo, sadio, com muito respeito, muita consideração entre eles, né? E estamos encerrando essa manhã aqui de sábado, essa gincana, com realmente uma festa maravilhosa. A gente só tem a agradecer todos os alunos e a equipe promotora do evento. Eu gostaria de agradecer também aos nossos colaboradores, que são a Casa dos Pães, aqui de Januária, todas essas empresas são de Januária, Casa dos Pães, Gráfica Janaíne, JM Brindes, a Embalarte, o Sesc, Maná Lanches, Carrancas Barbershop, Mania Lanches, Big Burger, Nossa Casa Hamburgueria, Burgers Delivery, a Terceirada, que é um evento que os alunos do próprio campus organizam todo ano. Os alunos do terceiro ano eles organizam uma festa que eles chamam de Terceirada, e a Avanço Gráfica, que deu um suporte também à nossa cobertura aqui do evento, nos dias de evento, e em especial ao Instituto Federal, né, do Norte de Minas, por ter dado esse aporte tão grande à execução desse projeto, dessa atividade avaliativa.